Tudo bom, meus amigos do terceiro ano? Como é que estão vocês? Caminhando bem, e estudando, e fazendo os simulados que Eric está passando para vocês, trabalhando Enems de anos anteriores, não é isso? Participando das AQs, as avaliações quinzenais, e fazendo os simulados, as AUs, as nossas avaliações de unidade, não é isso? E lendo o livro e fazendo os exercícios que o livro tem. Mas não existe segredo. Agora eu vou dizer uma coisa a você: isso dá trabalho, isso cansa, isso aborrece. Mas isso é que é o treino. O atleta se prepara se aborrecendo, repetindo, fazendo de novo a mesma coisa, pronto, para ganhar a medalha de ouro na Olimpíada. Assim você. O prêmio da aprovação no Enem requer o esforço anterior. Pronto. Olha, se existisse milagre, e você vê que muitas instituições de ensino, não é, falam, aqui nós temos educação sociointelectiva, desenvolvemos os aspectos intelectuais e afetivos. Nossa escola tem diretamente ligada com não sei o que, o programa de matemática intensiva, não sei de quanta, e com biociência, isso aqui. Tudo isso, se a gente não sentar a bunda na cadeira para estudar, não vale nada. Porque, meu amigo, aí é osso duro, e para as coisas entrarem aqui dá trabalho. Então não imagine que existe milagre. É continuar na firmeza, na responsabilidade, no denodo, no interesse, na força de vontade. E aí a gente vai-se embora. O que é que a gente está estudando? Filosofia política. E na ficha de aula, o que é que a gente já viu? Vamos recordar. A gente viu origens da filosofia política, política e poder, o Estado, sociedade e Estado. Estamos terminando sociedade e Estado. Estamos na página que tem uma reprodução de um busto de Aristóteles. Não é isso? E eu vou ler o que tem embaixo dessa reprodução, dessa ilustração. A gente já começou isso, mas como a gente vai concluir, aí eu preciso ler com você. Na Idade Média, a descentralização do poder político. Alves, no livro a gente está onde? No livro a gente está no capítulo 18. Estado e poder, está aqui, ó. Estado e poder, capítulo 18. Então, meta as caras. Vamos embora. Na Idade Média, a descentralização do poder político e as relações pessoais de dependência, suzerania e vassalagem entre os nobres, domínio e servidão entre o senhor feudal, o dono da terra, e os seus trabalhadores, os servos, inviabilizaram a organização social dos dominados, ou seja, de servos e artesãos e comerciantes, contra o poder instituído dos senhores feudais. A sociedade feudal dificilmente podia lutar contra aquela estrutura. Isso até quando o feudalismo funcionou bem. Mas você sabe, estudou em história, pelo menos eu espero que o professor de história geral de vocês já tenha feito a revisão do feudalismo, né? Não é possível que ele não falou de sociedade estamental, período de estabilização, as transformações que vão ocorrer a partir do século XI. Se ele não falou, pressiona aí Eric para botar esse velhinho. Isso deve ser um velho comunista, porque todo professor de história é comunista. Mas seguindo, então, inviabilizaram a organização social contra o poder instituído. Mas num determinado momento, ainda na Idade Média, a chamada Baixa Idade Média, as crises do mundo feudal levaram a uma situação de
exploração dos servos tão grande que começam a haver revoltas. Na França, essas revoltas são chamadas de Jacquerie, porque o nome Jacques é feito severino aqui no Nordeste. Todo mundo é Jacques lá na França. Todo mundo é severino no Nordeste. Pelo menos era. Tanto que há um poema famoso de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, onde ele usa a palavra severina não como substantivo próprio, mas como adjetivo. Morte e vida ao estilo de Severino, dos severinos, dos que têm uma vida severa, uma vida difícil, uma vida de pobreza, de sacrifício. Muito bem, então, no século XIV, o mundo feudal está numa crise tamanha que você tem revoltas burguesas e revoltas de servos e artesãos. Então, aquele mundo que estava funcionando bem começa a se desagregar. É aí que entra a figura do soberano com o apoio do dinheiro burguês para começar a impor a centralização do poder, a hipertrofia, crescimento exagerado do poder do soberano. Isso não aconteceu de repente, você sabe, ou pelo menos o professor de história deveria ter ensinado, que esse processo de formação dos estados nacionais vai durar uns 300 anos, não é isso? Alguns países nem consolidaram o Estado Nacional. Foi o caso da Itália e da Alemanha, que só irão se centralizar, só formarão Estados Nacionais já em 1870, praticamente no final do século XIX. Mas a França, a Espanha, Portugal, Holanda, Inglaterra, esses países centralizaram o poder, desenvolveram a monarquia absolutista. Mas vamos ler. A hipertrofia, crescimento exagerado do poder absolutista, dificultava. Luís XIV é o melhor exemplo do rei absolutista, né? Foi a partir de 1650 que o poder do soberano está concentrado. E Luís XIV foi o melhor exemplo disso. Seguindo. Entretanto, o enriquecimento da burguesia e sua exclusão do poder político, a burguesia apoiou a centralização do poder. Mas na hora de participar do governo, participar do poder, os reis absolutistas continuavam privilegiando clero e nobreza. Afinal de contas, os reis vinham da nobreza. Ele não ia sacudir pedra, não ia cuspir na classe que lhe deu origem. Então, na prática, a burguesia apoiou o absolutismo, mas tirou poucos frutos disso daí. É claro que a burguesia ganhou dinheiro, principalmente com a exploração colonial. Isso deu dinheiro, com o comércio internacional. Mas a burguesia não quer só dinheiro. A burguesia queria poder, queria participar do poder. É isso que vai levar a burguesia europeia a promover, a participar de revoluções que derrubarão reis absolutistas a fim de que ela, a burguesia, chegue ao poder. A gente já sabe que houve duas revoluções no século XVII na Inglaterra. A Inglaterra, né, antecipou-se, ela foi, como é que a gente chama, prematura no acabamento, na finalização do absolutismo. A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Mas, na verdade, todo mundo só começou a romper com o absolutismo a partir da Revolução Francesa, não é? Foi a França que deu exemplo para o resto do mundo europeu e para as Américas ficarem independentes de suas metrópoles. Não é isso? Muito bem. Seguindo o texto. Durante a célebre Revolução Francesa, as datas não deixam engano, foram experimentadas várias propostas políticas: monarquia constitucional, república burguesa, república popular ditatorial, Robespierre, é a convenção com o terror,
República Burguesa outra vez, é o diretório. República Burguesa, o consulado com Napoleão Bonaparte. E o Império Napoleônico, né, que permite que as ideias liberais burguesas se espalhem pela Europa. Essas experiências, a Revolução Francesa foi uma espécie de laboratório, né, de regimes e formas de governo, né, no finalzinho do século XVIII, e que permitiu surgir o que a gente chama hoje de a democracia liberal burguesa. A maior parte dos países do mundo ocidental funciona dentro desses princípios, né, democráticos, mas ligados aos ideais liberais da burguesia industrial, financeira e comercial. Essas experiências geraram o Estado contemporâneo. E aí muita gente percebeu que no século XIX o Estado liberal burguês passou a existir. As monarquias absolutistas vão desaparecendo, né, rapidamente, algumas lentamente, como a monarquia imperial russa, né, que durante até a Primeira Guerra Mundial, até a Revolução, foi uma monarquia césaro-papista absolutista, um atraso em relação ao resto da Europa. Mas, de uma maneira geral, o século XIX consolidou a chamada democracia liberal burguesa, que a gente já sabe, né, mantinha o voto censitário, que era para afastar a população mais pobre, desprovida de rendas e bens, participar do governo. Na verdade, nessa democracia liberal burguesa do século XIX, fosse na monarquia parlamentarista, fosse aplicada na república presidencialista, 90% da população não participava. Então, na prática, era uma democracia de uma minoria, como em Atenas, exatamente. Mas os movimentos sociais, os operários, por exemplo, né, organizando-se, né, formando, por exemplo, sindicatos, terminaram, né, pressionando os governos burgueses a permitir que o homem comum tivesse vez e voto. Surge o voto universal masculino. Depois da Segunda Guerra Mundial, as mulheres começam a ter o mesmo direito. Vem o voto feminino e aí você tem o voto universal, excluindo-se os analfabetos. Depois da Segunda Guerra Mundial, novas conquistas vão melhorar essa democracia liberal burguesa. Em alguns países, como por exemplo os países do norte da Europa, né, a estrutura do Estado, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, passa a gastar com o bem-estar social, dando condições a que todos os trabalhadores e a todos os profissionais liberais terem acesso a emprego, a casa própria, a educação gratuita e estatal, a saúde pública gratuita e estatal, a transportes públicos de qualidade e eficiência, a segurança no andar pelas ruas, não é? No poder portar, carregar joias, brincos, ouro, colar, pulseira, sem ser assaltado. Os índices de violência social urbana vão caindo, diminuindo. Então esses países vão se tornar modelo para o resto da Europa. Alguns países, como a Holanda e a Bélgica, vão imitar esse modelo, né? A França também imita, a Suíça se dá muito bem, e a Alemanha, depois do pós-guerra, a Alemanha ocidental, a Alemanha capitalista, não é? Eu acho que o professor de História já falou, não é, que depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha se dividiu em dois países, a Alemanha comunista e a Alemanha capitalista. Pois bem, a Alemanha capitalista virou um modelo também de bem-estar social. É o que a gente chama de Estado
do bem-estar social. É aquele Estado onde os governantes dão ao cidadão comum a oportunidade de ter acesso a uma vida digna, a uma vida saudável, a uma vida equilibrada, onde haja uma boa remuneração, tranquilidade e paz. Ou seja, um nível de vida excepcional. Seguindo, essas experiências geraram o Estado contemporâneo e as organizações sociais que lutam para ampliar seus direitos e participação. Onde o Estado não foi tão eficiente para reduzir as diferenças sociais, para reduzir as diferenças econômicas, para acabar com a injustiça social, o que é que vai acontecer? Certas camadas da sociedade vão se unir e formar órgãos que representem seus interesses. Por exemplo, clubes esportivos. Como o Estado brasileiro, por exemplo, não promovia o esporte, não criava condições para que os atletas pudessem desenvolver o seu potencial, sem estar se preocupando com o que iam comer, onde iam dormir, surgem os clubes esportivos, que vão criar oportunidades e dar salário para aqueles trabalhadores, trabalhadores aí, atletas, que têm condições, têm um bom desempenho e que podem trazer para o clube as vitórias que se desejam. São os sindicatos, por exemplo, que vêm desde o século XIX, mas é no século XX, com a legislação trabalhista, nos Estados Unidos, na França, Suécia, Suíça, Bélgica, Holanda, Portugal, Espanha, Estados Unidos, são os sindicatos que vão garantir aos trabalhadores poder lutar na justiça na defesa dos seus interesses, já que o Estado terminava protegendo os mais ricos, então era preciso garantir o interesse dos trabalhadores. São as associações de igrejas, na medida em que o Estado liberal burguês separou o Estado da igreja, não existe mais religião oficial, ainda que as igrejas tenham isenção de certos impostos, inclusive de imposto de renda, o governo não faz muita coisa para defender os interesses de nenhuma igreja, o privilégio de qualquer uma das crenças. Em alguns países, isso terminava sendo uma mentira. No Brasil, até a ditadura militar, a Igreja Católica sempre teve uma posição de privilégio dentro do governo brasileiro. Ainda que o Brasil, desde a proclamação da República, fosse um Estado laico. Os pastores evangélicos das tradicionais igrejas evangélicas, os babalorixás e ialorixás, mãe de santo, pai de santo, das religiões de raiz, de matriz africana, não tinham os mesmos privilégios que os bispos brasileiros. Então, na verdade, o Estado laico brasileiro era uma hipocrisia. Hoje a gente também é um Estado laico, século XXI. Mas o nosso presidente, em todo encontro que ele participa, tem sempre um pastor evangélico ali no meio para fazer qualquer coisa. Um pastor evangélico negociando vacinas para o Ministério da Saúde. Um pastor evangélico para aconselhar o presidente em questões políticas, sugerindo leis. O presidente já chegou a prometer que iria nomear um ministro terrivelmente evangélico para ser membro do Supremo Tribunal Federal. Ora, o Brasil é um Estado laico. Eu não preciso de juízes católicos, nem evangélicos, nem juízes de matriz africana, que frequentem o candomblé, a jurema ou o espiritismo. Eu preciso de juízes competentes para aplicar as leis que existem. E juízes não podem aplicar a lei segundo uma ótica religiosa. Porque você imagine
se as pessoas começarem a ser julgadas pelo Deuteronômio, pelo livro dos juízes, né? Pelo livro dos profetas, pela Torá dos judeus, né? Pela revelação de Maomé, o Corão, ou pelos as mensagens mediúnicas que chegam aos médiuns espíritas. Imagine um presidente que só tome decisões depois que um pai de santo ou a mãe de santo jogar os búzios sobre uma peneira, e aí interpretar qual é a vontade de Ogum, de Oxum, de Xangô. Pense se a cada passo que um juiz brasileiro, um advogado, um médico, para fazer qualquer coisa, tenha que esperar uma ordem do sobrenatural. Isso é o caos. Atenção, já estão dizendo que o professor de filosofia é um ateu miserável, infeliz e que vai queimar no fogo do inferno. Minhas convicções religiosas, se eu as tiver, interessam somente a mim. Não interessam a sociedade brasileira. O funcionamento da sociedade brasileira não pode depender do sobrenatural. A gente já teve experiências disso no passado e tem experiências disso no presente. O Talibã promete que vai governar o Afeganistão dentro dos princípios da lei islâmica, a Sharia. O Irã também, o presidente do Irã tem que prestar conta ao Conselho de Bispos Muçulmanos. Lá eles chamam ayatolás. Então, quem é o porta-voz do país é um ayatolá, que fala a partir do que o Corão diz. E quem me garante que o Corão é infalível? Ainda que os muçulmanos acreditem que o Corão é infalível, mas isso é uma questão de religião. Eu não sou obrigado a acreditar na infalibilidade do Corão, nem na infalibilidade da Bíblia, nem de nenhum livro sagrado. A sociedade brasileira é múltipla. A lei não pode ser múltipla, ela não pode atender a cada caso individual. Cuidado com essa união entre igreja e Estado. Ela é prejudicial para os cidadãos, para as liberdades e para a democracia. Muito bem, seguindo. Essas organizações que juntam pessoas de uma mesma atividade econômica, social, profissional, são chamadas coletivamente de sociedade civil ou sociedade civil organizada. Sociedade civil organizada. Fazem parte da sociedade civil organizada os sindicatos. Fazem parte da sociedade civil organizada os sindicatos, as empresas, a Fiesp, federação, como é? Não sei de quê, Federação das Indústrias, não sei o quê, é do estado de São Paulo, Fiesp. Né? Então os patrões também têm suas organizações, suas sociedades civis. Fazem parte as empresas, as escolas. Nós temos o Conselho Nacional de Escolas Privadas, né? Formado pelas escolas particulares. Né? Um Conselho Nacional das Universidades Particulares. Isso? Para reivindicar o que interessa ao ensino superior. Não é isso? Nós temos o Conselho Nacional dos Trabalhadores, né, em Educação, reunindo professores, coordenadores, psicólogos escolares, né, auxiliares de ensino, técnicos de ensino, pedagogos. Né. É esse povo que pressiona os legisladores para eles não fazerem besteira. Mas vez por outra fazem, né? As igrejas, aí com letra maiúscula, né? As instituições, a Igreja Católica Apostólica Romana, né? A Igreja Batista, a Igreja
luterana brasileira, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Presbiteriana. Então, essas igrejas têm conselhos e elas pressionam deputados e senadores para fazer leis que venham beneficiar as igrejas. Todo mundo defende, claro, o seu projeto. Muito bem. Os clubes esportivos, os clubes culturais e os movimentos populares. O movimento dos trabalhadores sem terra. O movimento das pessoas que não têm terra. O movimento dos trabalhadores sem terra e sem teto, que não tem casa. O movimento dos moradores de rua. O movimento dos catadores e recicladores. Os movimentos de assentamentos, pessoas que invadiram, por exemplo, prédios que deviam ser apartamentos e que nunca foram terminados, e gente que não tem onde morar entra dentro desses prédios. E aí eles se organizam, formam conselho de moradores, passam a gerenciar aquele conjunto habitacional e exigir que o governo crie condições para que eles possam comprar aqueles imóveis a preços populares, em condições que aquela população possa pagar. É assim que a sociedade funciona. Muito bem. Contudo, os canais que legalmente representam as relações entre o poder político, os que governam, e a sociedade civil são os partidos políticos. Pela lei, o veículo, o cabo de ligação entre a sociedade e o governo são os partidos políticos. Teoricamente, os partidos políticos deveriam representar os interesses de todos os cidadãos. Infelizmente, a gente sabe na prática que isso não funciona. O Brasil tem dezenas de partidos políticos. A maior parte deles desse tamanho, com pouquíssimo número de filiados, pouco número de filiados. Grande parte deles tem o mesmo programa político, ou seja, o mesmo projeto para realizar se chegar ao poder. É quase uma cópia do outro. Alguns desses pequenos partidos, na verdade, só existem para formar coligações com grandes partidos que têm condições de chegar ao poder. E esses pequenos partidos só existem para receber verbas públicas, porque os partidos políticos têm direito a uma representação, e uma representação em dinheiro. Se, por exemplo, um partido pequeno desse elege um deputado federal, o que é que vai acontecer? Esse deputado federal é o líder desse partido no Congresso Nacional. E como ele é líder de um partido, ele tem direito a um gabinete especial. Ele tem direito a uma cota de funcionários maior do que um deputado que não representa partido nenhum. Ele tem direito a um carro oficial com gasolina paga pelos cofres públicos. Ele tem direito a uma verba de representação especial, porque ele é o líder do partido. Então, muitos desses partidos são partidos de aluguel. Eles existem apenas para ganhar dinheiro. Alves, isso é um absurdo, concordo com você. Mas a legislação que foi feita por nossos deputados e senadores permite que esse absurdo exista. Aí a pergunta é: você que já está votando desde os 16 anos, não é? E que vai consolidar o seu título e sua cidadania aos 18 anos, vai votar em quem defende essas patifarias? Ou vai permitir que essas patifarias continuem? Você não vai juntar-se a outros jovens como você e pressionar deputados a criarem leis para acabar com isso?
a mostrar o desagrado, a ir às redes sociais, fazer um levantamento do que são esses pequenos partidos e para que é que eles serviram até então e quanto dinheiro foi gasto para esses partidos serem sustentados. Por outro lado, os grandes partidos políticos também não estão em melhor situação. Você percebe, não é, que os nossos deputados e senadores acabaram de aprovar uma reforma na lei que combatia a corrupção. E aqueles artigos, não é, que puniam com mais dureza, com mais firmeza os corruptos, esses artigos foram abrandados, ou foram suprimidos, ou foram abrandados. Um exemplo, um agente público só pode ser punido por corrupção se o ato que ele praticar for um ato em que claramente ele teve a vontade de ser corrupto. Qual é o camarada que, sendo agente público, funcionário público ou que tem um mandato público, vai fazer um ato público propositadamente para todo mundo ver que ele está roubando, que ele é ladrão, que ele é safado? Ninguém vai fazer isso. Mas alguém pode dizer, ao praticar um ato sem vergonha, safado, se ele disser que, não, eu não tive a vontade de prejudicar o país. Na verdade, quando eu propus essa lei, era para criar um benefício assim, assim. Eu não tive vontade. Pronto. Desde que não se caracterize, ele não fez para prejudicar, mas ele pensou que, ele imaginou que é suficiente para ele não ser punido. Não, eu não queria matar ele, não. Pô, tu encostasse o revólver, entendeu, na cabeça do sujeito, disparasse o tambor com 6 balas, 6 tiros dentro do cérebro do sujeito, e tu não tinha intenção de matá-lo, qual era o objetivo? Abrir um buraco para colocar um piercing? Por Deus? Você está vendo? Então, nem sempre, infelizmente, os representantes do povo representam o povo. Por isso que é necessário que a sociedade esteja o tempo todo reclamando. Infelizmente, na nossa sociedade, nós temos que reclamar, ir às ruas para reduzir esses privilégios absurdos que os nossos governantes têm. Se você compara com governantes de outros países, de outras democracias, menino, os nossos deputados e senadores têm o mesmo nível de vida da nobreza francesa antes da Revolução. Não. Com privilégios absurdos que nenhum de nós tem. E não esqueça que quem paga esses privilégios são os nossos impostos. Você não tem uma escola pública de qualidade, seu pai tem que pagar o NAP, porque existem deputados e senadores que são caros, porque manter a estrutura judiciária é cara, porque manter os palácios onde moram os nossos presidentes é caro, porque manter ministérios é caro. Em nenhum lugar do mundo decente, democrático, e eu estou falando de Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, Suíça, Itália, Espanha, Portugal, sim, Portugal. Esse pessoal que governa tem esses privilégios que os políticos brasileiros têm. Isso é uma indecência que precisa ser extinta imediatamente. Então, os partidos políticos, teoricamente, representam as correntes, as tendências ideológicas da sociedade, quando de fato não representam. Aí vem a outra página, as formas de governo e os regimes políticos, sobre os quais a gente já falou, a gente já disse alguma coisa, mas é sempre bom relembrar. Eu insisto em que você deve dar uma olhada no capítulo 18. O capítulo 18 é importante para a gente entender liberalismo,
democracia. Eu estou folheando aqui as páginas, né, para ver o quão importante é esse capítulo para você. E é por isso que a gente vai parar por aqui. Você vai ler esse capítulo, né, para a gente ver essa última parte da nossa ficha, formas de governo e regimes políticos. Tá bom? Até o nosso próximo encontro.